Isso é muito bom. A Clau é a primeira vez, né, Clau? Você tá na escola ainda, Clau? É isso? Ou você tá no posto de saúde? É isso que eu tô vendo? Onde que você trabalha? Consegue falar? Consegue abrir o áudio? Eu trabalho no hospital. Ah, e você tá aí no teu plantão, é isso? Que legal, glória a Deus. Quem que te chamou pra estar no grupo? Desculpa, eu não lembro assim de você. Foi eu mesma? A Priscila, minha Ah, prima. essa evangelista virtual. Ah lá, glória a Deus. Gente, a Priscila é verdadeiramente uma evangelista virtual. Ela chama o povo para o curso de quinta-feira, que a gente tinha de fundamentos bíblicos. Ela chamou o pessoal para escatologia, chamou para o curso de Atos dos Apóstolos. Ela chama a turma, glória a Deus, viu, Pri? Continua aí mesmo. É uma timidez nata de família. Ah, é? Glória a Deus, glória a Deus. Kelly, lá do Mato Grosso, glória a Eu não Deus. posso tirar. Fica tranquila, tá bom? Fica em paz. Eu só chamei para ver se você podia falar um oi para te conhecer mesmo, tá? Seja muito bem-vinda aí ao grupo e aos nossos encontros, viu? Você é sempre muito bem-vinda. Tava falando da Kelly lá do Mato Grosso, Amém. tudo bem aí, Kelly? Muito calor no Mato Grosso aí? Gente, o Mato Grosso deve estar quente, glória a Bastante. Deus. Amém, querida. Deus abençoe cada uma de vocês É, que estão aí, viu? Glaucia, mamãe Edna, glória a Deus, sejam bem-vindas aí, Bianca, né? Tá aí também com a gente hoje, graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês e vamos pra cima, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa mulher que a gente ouve falar bastante dela, né? Nas pregações, nas nossas igrejas, o mesmo em filmes, em todo um contexto aí religioso. Essa mulher é sempre muito falada. Quem que é ela, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Maria Madalena, né? Então é sobre essa mulher que a gente estudou esses últimos dias aí, para quem está acompanhando com o livro. Para as meninas que entraram aí com a gente hoje, talvez não saibam, a gente começou no final do ano passado a estudar esse livro aqui do Max Lucado, que chama 10 Mulheres da Bíblia, né? Se alguém quiser, me fala que a gente tenta providenciar. Ainda tenho uma peça, então dá para providenciar se alguém precisar, ou se precisar a gente faz o pedido novamente na editora e manda aí para vocês. Então esse livro fala de 10 mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, no seu momento, né, e que podem trazer grandes exemplos para nós. Nós já estamos na nona, né, na nona mulher, quase acabando aí na reta final. Hoje a gente vai falar então sobre Maria Madalena, que é um exemplo fantástico para nós, de algumas coisas que a gente vai conversar. Então, a princípio, meninas, eu queria que vocês me dissessem, aquelas que leram e aquelas que não leram também. Eu queria que vocês me dissessem uma palavra ou uma frase, o que vem à mente de vocês quando vocês ouvem a palavra Maria Madalena. Eu queria que vocês falassem o que vem à mente de vocês, ou uma palavra ou uma frase. O que vem à mente nesse momento, quando a gente fala a palavra Maria Madalena. Quem que quer começar aí? Lealdade. Lealdade. Tá bom. Lê o livro, né? Soninha, glória a Deus. Lealdade. Joia. Quem mais quer falar? O que vem à sua mente quando você pensa em Maria Madalena? Pri, Aninha, Clau. Eu, o que me chamou a atenção aqui foi que ela estava lá. Ela estava lá. A gente vai falar Ela sobre esse. estava lá. A gente vai falar sobre esse lugar onde ela estava, né, Ana? Entendi, já entendi o que você. Não, em todo o tempo que Jesus passou, os discípulos foram embora, mas ela estava lá. Eita glória! Deu até vontade de dar uns pulos aqui no poder. Foi boa essa, hein, Ana? Foi boa essa. Ela estava lá. Gente, isso dá uma pregação, hein? Fala, Clau, pode falar. Humildade e obediência.
humildade e obediência. Ô, Glória, também é bom. Deixa eu colocar aqui, lealdade. Ela estava lá. Humildade e obediência. Quem mais? E aí, Pri, o que vem na mente? Bianca, Carolzinha, o que vem na mente quando você ouve o nome Maria Madalena? Se alguém quiser escrever no chat, a Carolzinha colocou admiração, é isso, Carol? Joia. Quiser colocar no chat. Isso, Pro. Isso, joia. E aí, Pri, quer falar? Quer digitar? O que vem na sua mente quando você pensa em Maria Madalena? Hoje eu não vou falar muito porque eu não li o capítulo todo. Não, mas assim, o que vem na sua mente mesmo. Tipo, não precisa se preocupar, porque tem a Clau não tem o livro, né? As meninas que aí estão entrando agora não tem o livro, então não é esse o intuito, não é só pelo livro, mas o que vem na sua mente agora, nesse momento, o que vem na sua cabeça? Eu não achei a palavra certa ainda. Não, tá. Na verdade, assim, Viviane, humildade e proteção. Bianca, dedicação. Joia, tá começando a ficar bom. Cada uma vai falando algo, né? Muito bom. Dedicação, humildade e proteção. Joia. Quem mais? Oi, Denise, seja bem-vinda aí. Deus abençoe, viu? A gente tá aqui já começando esse bate-papo falando sobre Maria Madalena. Esse é o nosso tema, né, desse bate-papo de hoje. E aí eu perguntei aqui para as meninas o que vem à mente delas quando elas pensam no nome Maria Madalena. Né? Se você quiser falar o que vem à sua mente aí, pode digitar ou pode falar no áudio, né? Quem quiser falar aí mais, a Viviane, neném para dormir. Eu lembro de julgamento. Julgamento? Julgamento, Pri? Julgar. Tá, joia. Julgamento. Vamos lá. O que mais? Mais alguém quer falar algo? Gosto. Vamos lá. Eu peguei alguns trechos, né, da leitura aqui do livro que a gente está lendo, só para a gente então ter um norte, porque essa mulher, pouco se tem relatos sobre ela antes, né, da conversão dela. Na verdade, não existem relatos dela na Bíblia antes da sua conversão. E depois que ela então tem esse encontro com Jesus, que Jesus a cura, né, dos espíritos malignos que ela tinha, a palavra diz, também se tem poucos relatos diretos, né, ou que ela tenha participado efetivamente, que os discípulos tenham escrito sobre ela, né? Não tem muitos escritos. Por isso que tanto Max Lucado no livro dele, quanto quando a gente vai procurar na Bíblia sobre essa mulher, a gente acha muito pouco sobre ela, né? Nos escritos. Mas com certeza a gente pode imaginar o quanto essa mulher fez a diferença a partir do momento em que ela realmente teve esse encontro com Jesus, que ela foi liberta ali desse espírito maligno que ela tinha, desses 7 espíritos, né? Porque o pouco que ela aparece de forma poderosa, de forma que realmente faz a diferença para aquele momento onde ela aparece. Então eu peguei alguns pontos que o livro vai falar e a gente vai poder bater um papo sobre esse assunto. Uma das coisas que geralmente vem à nossa mente, que aqui vocês não falaram, mas eu creio que talvez pode ter passado na cabeça de alguém e a pessoa não quis falar, é sobre a questão realmente desse endemoniamento, né? Dessa libertação que aconteceu sobre a vida de Maria Madalena. Então a Bíblia fala em Lucas 8, que tá lá no livro também, mas se você quiser abrir aí com a gente, abre aí Lucas 8, versículo 1 e 2. Vai falar um pouquinho, vai mostrar essa mulher dentro do ministério de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2. Se quiserem abrir aí, Lucas 8, versículo 1 e 2.
Diz assim a palavra: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. E aí falam de outras, né? Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, fala que essas mulheres aqui estavam presentes, né, no ministério de Jesus, mas que elas estavam sempre na retaguarda, né? Elas estavam sempre nos bastidores, porque efetivamente o ministério estava ali sobre Jesus e sobre os seus discípulos, né? Jesus tinha o foco em treinar esses 12 homens que fariam toda a diferença pós-ressurreição, né? Para continuar a evangelização de Jesus. Mas essas mulheres, elas têm um contexto histórico e de ministério fantástico na vida de Jesus. E aqui fala que Maria Madalena, ela era uma dessas que estavam sempre ali na retaguarda de Jesus, sempre ajudando no seu ministério, sempre muito próximo aos seus ensinos, sempre muito perto de tudo que estava acontecendo, viu todos os acontecimentos e todos os milagres que Jesus fez a partir do momento em que ela teve esse encontro com ele. Então ela caminhou bastante tempo com Jesus. Mas a primeira coisa então que vem para nós e que o autor frisa aqui nesse capítulo 9 e que ele chama bastante a nossa atenção é justamente sobre essa questão dos espíritos malignos que existiam sobre a vida de Maria Madalena. Só uma curiosidade para a gente já deixar aqui, para eu não esquecer de falar para vocês. Maria Madalena tem esse nome porque, na verdade, o Madalena vem da cidade onde ela era nascida, que era Magdala, né? Então, por isso, Maria Madalena. Então, não é o sobrenome dela, não é o segundo nome dela, tá bom? O nome dela era Maria, mas para que ela fosse, então, talvez diferenciada nos escritos, as pessoas também se conheciam muito por causa da região de onde elas vinham, ou por causa de quem elas eram filho, ou pela profissão que elas tinham. Então era uma maneira de diferenciar as pessoas. Então, no caso de Maria Madalena, foi dado esse codinome para ela, Madalena, por causa da cidade de onde ela vinha, que chamava Magdala, tá? Então, Maria Madalena não é o nome dela. O nome dela é só Maria, mas ela era da cidade de Magdala, então por isso que ficou Maria Madalena, Maria de Magdala, tá? Então por isso que ficou na tradução aí para nós, para o português, Maria Madalena, tá bom, meninas? Então é curiosidade, é legal saber porque não é o nome dela, tá bom? Então essa mulher, ela teve, né, o seu encontro com Jesus, e a palavra diz que ela foi uma das mulheres, ela não foi a única, inclusive, que foi liberta de espíritos malignos, né? De demônios. E aqui fala que nela, no finalzinho do versículo 2, diz que Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Então a Bíblia descreve, Lucas escreve para nós aqui qual foi o tamanho da libertação que essa mulher teve, né? E a gente olha para isso, às vezes passa batido para esse detalhe, ou muitas pessoas têm realmente dúvidas sobre isso, ou alguns acreditam, outros não. O autor coloca aí na página do livro 208, quem tiver com o livro na mão, quiser ler junto comigo, na página 208, na pergunta 8 que o livro faz para nós, o autor diz assim: C.S. Lewis, né, que é um autor bem renomado, cristão, C.S. Lewis em um dos seus livros escreveu o seguinte: nossa raça pode cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos, né? Eles são sempre os opostos aí, quanto aos demônios. Então a gente tem o costume, nós seres humanos, nós temos o costume de ter 2 opiniões, né? Bem opostas uma da outra, bem longe uma da outra. Então o que geralmente acontece? Olha aqui o que ele escreve:
O primeiro grupo de pessoas é não acreditar na existência deles. E o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Então, ele fala, o autor C.S. Lewis, que é um autor que escreveu bastante coisas sobre teologia, sobre a palavra de Deus, ele deixa isso escrito para nós, que a raça humana tem a tendência de ter dois extremos sobre esse assunto, sobre espíritos demoníacos, sobre espíritos malignos, né? Sobre os demônios. Um grupo não acredita na existência de demônios, né? Então diz, isso é história, isso é balela, isso não existe, isso é história de crente, isso é história de igreja que gosta de deixar o povo fanático, né? Tem toda essa questão de algumas pessoas. E um outro grupo que ele fala aqui é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Então, o outro grupo, por outro lado, fica bem do lado oposto, né? Que é acreditar, e além de acreditar, começa a dar muito mais ibope pro diabo, né? Para os espíritos malignos, do que para Deus, do que para a palavra de Deus, né? Então, a gente tem esses dois opostos aí que não se atraem, vamos dizer assim, né? São dois opostos mesmo. E a gente precisa, então, o autor faz a pergunta, né? Qual desses erros você tende a cometer? Qual é o lado negativo de cada um desses enganos? Então, na verdade, assim, o autor já deixa claro para nós que nem um lado e nem o outro estão corretos, ok? Então, nem quem não acredita e nem o que acredita e aí coloca ênfase, né, no diabo e não na palavra de Deus. Então, esses dois entendimentos, eles estão totalmente errados. Aquele que não acredita está errado, porque na palavra de Deus está escrito que isso existe. Então, se Deus deixou escrito que existe, é porque existe. Então, dizer que não existe é falta de crer na palavra de Deus. O outro lado é acreditar demais e aí pôr ibope demais também no diabo. E aí tem gente que fala mais no nome do diabo e dos demônios do que no nome de Jesus, né? Então esses dois lá, tudo é demônio. Você já viu essas pessoas que ela olha um copo de água e se a água mexer é demônio? Tem gente que pega, né, o sabão em pó e porque a marca lá, eles falam que é de um satanista, então o sabão em pó tem demônio, você bate a roupa, a hora que você põe a roupa no corpo, você fica endemoniado, né? Então, brincadeiras à parte, mas é isso que algumas pessoas têm em mente, né? Esse lado oposto, de que tudo é demônio, né? Então, a pessoa pecou, é demônio, não é o caráter dela que é ruim, então coloca a culpa no demônio. Então, o ser humano perde totalmente a culpa, né, nas coisas que ele faz, porque aí tudo vai ser demônio. E tem o outro lado, que a gente já falou, que não acredita de forma nenhuma. Então, quando realmente uma pessoa ela tem problemas espirituais, no que diz respeito a espíritos malignos, a pessoa olha e diz, não, essa pessoa ela tem problema mental. Vocês já viram isso? Pessoa que está ali totalmente possessa de demônios, tem problemas espirituais seríssimos, e tem gente que olha e acredita que quem vai resolver aquele problema são os psiquiatras, são os psicólogos, né? É o remédio, é a terapia, né? Mas a gente está vendo nitidamente de que o problema ali é um problema extremamente espiritual e que somente a palavra de Deus pode libertar aquela pessoa. Não vão ser os terapeutas, não vão ser os psicólogos, não vão ser os psiquiatras e não vão ser os remédios que vão solucionar esse problema. Então, nós estamos num grupinho aqui de 14 mulheres. As que estão abertas pode fazer para cima ou para baixo. Na verdade, quem aqui acredita que demônios existem e aí põe um pouco de exagero nesses demônios? Quem sabe que é essa pessoa? E mesmo que eu já tenha falado que tá errado, o que eu quero saber é qual lado que você se identifica. Você se identifica falando mais sobre os demônios, de que eles existem, eles atuam de forma muito forte na sua vida e ao redor da sua vida, ou você é aquele que fala, não, deixa pra lá, demônio não existe. Quem acredita muito em demônio faz assim aí na tela. Quem não acredita em nada, diz que nada tem demônio, faz assim. Kelly não tem demônio, então Kelly de jeito nenhum.
a Ju fez assim mais ou menos, Soninha mais ou menos, né? Então, a gente fica ali em cima do muro, né? Alguns ficam em cima do muro. O escritor aqui, o C.S. Lewis, esqueceu da galera do em cima do muro, né? Fica ali no meio termo, mas é natural a gente ter essas dúvidas. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a palavra de Deus, queridos, ela é clara em dizer que o maligno, ele existe desde o Éden, ok? Então, Satanás e os demônios, eles existem, eles caíram, eles foram anjos caídos, porque também pecaram, né? Quiseram ser igual a Deus, quiseram estar acima de Deus. Então, esses anjos são anjos que viviam realmente diante do trono de Deus, e eles se rebelaram contra Deus e foram, então, enviados, lançados para a terra, ok? Então, a partir do momento em que Deus diz na sua palavra, lá em Isaías 14, que esses anjos, eles foram caídos, eles foram, então, desobedientes e se tornaram demônios, e existem inúmeros versículos que falam sobre esse juízo que virá sobre esses anjos, né, caídos, sobre esses demônios, que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre no final dos tempos. Então a gente sabe que isso existe. E onde estão, né, todos esses anjos caídos? Eles estão na Terra. Eles não estão em outro lugar. Eles não estão em Marte. Eles não estão em Júpiter. Eles estão na Terra. Então, estando na Terra, a gente sabe que existe uma ação deles para tentar frustrar os planos de Deus na vida do ser humano. E eu falo para vocês que o foco do diabo é praticamente um só. A palavra é sempre muito clara em dizer isso, e a interpretação desse texto muitas vezes ela é um pouquinho errada, né? Mas cada um interpreta ali de acordo com o seu entendimento. Quando a palavra de Deus diz que o diabo, ele veio não somente, né, aliás, tão somente para roubar, matar e destruir, não está falando de algo físico, simplesmente, ok? Essa palavra, ela vai muito além, ela vai realmente pro âmbito espiritual. Então, quando a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, é porque a necessidade dele, por já ter um veredito, né? Ele já tem um decreto sobre a vida dele. O diabo não vai conseguir se converter, ok, irmãos? Ainda que qualquer crente queira pregar pro diabo, ele não tem mais salvação, ok? Já está decretado o fim dele, desde o início. Então, por causa da rebelião, anjo caído, tem lago e de fogo e enxofre para ele. É o inferno, não tem outro lugar para ele. Então, estando aqui na terra, o trabalho do diabo e dos seus anjos é fazer com que nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, também venhamos a nos rebelar contra Deus, venhamos a nos afastar de Deus, para então também ter esse fim que o diabo vai ter. O lago de fogo e enxofre, o inferno, né? Então, o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir a nossa obediência, a nossa fé em Deus, a nossa convicção na palavra, a nossa devoção a Deus. É isso que ele está aqui para fazer. Ele não veio para roubar o seu carro, ele não veio para roubar a sua casa, ele não veio para roubar o dinheiro que está na sua conta. Nada disso interessa para o diabo, porque ele tem isso e muito mais através das pessoas que o seguem, que o obedecem. Então, o problema do diabo não está com os nossos bens, não está com aquilo que a gente tem, para querer roubar no sentido físico da palavra. Matar também, pensem comigo rapidamente, se o diabo mata você sendo cristão, o que ele fez com você? Ele fez com que você já estivesse no descanso eterno que a palavra fala, né? Dormindo ali, aguardando o juízo final. Então, se ele te mata, qual a possibilidade dele fazer você se desviar? Nenhuma, não é isso? Então, lançar esse versículo dizendo que o diabo veio para nos matar fisicamente, está nos levando a pensar que o diabo não quer que a gente se desvie como cristão. Porque se você já é crente, agora aqueles que não são cristãos, verdadeiramente ele tem prazer em matar o quanto antes, porque ele justamente não deixa a possibilidade da conversão, tá? Então, é matar a fé mesmo, é matar a obediência a Deus. É para isso que o diabo veio. Então, colocar esse versículo como algo físico simplesmente,
a gente está tirando muito mais do que o diabo realmente veio para fazer. Ele veio para tentar paralisar toda a ação do Espírito Santo na vida do homem, para convencer o homem do pecado, para afastar o homem do pecado, para fazer o homem deixar de obedecer a Deus. Esse é o trabalho dos demônios. Esses são a ênfase, né, do trabalho do diabo e dos seus anjos aqui na terra. É nos afastar. Desde o Éden, o trabalho do diabo era afastar o homem da presença de Deus, é afastar o homem do propósito de Deus. E para quem já viu e já me ouviu falando sobre propósito, o principal propósito do homem na terra é ter relacionamento com Deus, é ter comunhão com Deus. E se o diabo consegue fazer com que eu desobedeça a Deus, se ele consegue fazer com que eu não tenha relacionamento com Deus, ele já conseguiu tudo. Por quê? Porque se o principal propósito é esse, me relacionar com Deus, e eu não tenho esse relacionamento por causa do pecado, o pecado me afasta de Deus, automaticamente eu já estou fora do propósito, ok? Então, entendido aí o propósito do diabo? Então, ele está atuando. Então, eu não posso dizer que eu não acredito, porque a palavra de Deus diz que o diabo existe, que os demônios existem e que eles estão atuando desde o Éden na vida do homem. Então, acreditar é necessário. Agora, o outro ponto, que é esse ponto do exagero, do excesso, do ibope que a gente fala, né? De dar ibope para o diabo, esse é o que Deus realmente diz que nós não devemos ter. A palavra de Deus em momento nenhum vai pôr ênfase no diabo, nas suas ações, né? Naquilo que ele faz. Pelo contrário, o que a palavra de Deus vai fazer é pôr ênfase no que o Espírito Santo faz, no que Jesus fez na cruz, no que o Pai, né, no que Deus desde o início traçou para ter o homem de volta para ele. Então, quando a gente vai olhar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver um plano tão perfeito de redenção para o homem, um plano de retorno, de reconciliação do homem para com Deus, que faz com que a gente creia que o próprio Deus diz assim: não deem ibope para o nosso adversário, mas antes tenham a sua atenção, tenham a sua vida voltada totalmente para a palavra de Deus, para aquilo que eu tenho dito para vocês, para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então é isso que a palavra de Deus diz, mas entender a atuação dele é necessária, mas pôr ibope nele, jamais. Então, o ministério de Jesus, a gente vê isso nitidamente, ele faz a cura de vários endemoniados, mas em momento nenhum ele põe foco nesses demônios, em conversar, em bater papo, em querer saber quem é, em estudar esses demônios que estão atuando naquela região, nada disso. Então, infelizmente, isso é um engano muito grande que muitos ministérios ao longo dos séculos aí têm feito, aqueles que põem ênfase em falar, em dizer muito sobre o diabo e os seus anjos caídos. Então, falar sobre demônios não diz respeito a nós. A gente não tem que estar dando ibope para isso. Mas crer que eles estão atuando, sim, isso é necessário, porque a palavra de Deus diz que ele está atuando. Ok? Deu para entender aí? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Do que acreditava, do que não acreditava? Alguém tem alguma dúvida pontual, quiser falar, pode abrir o microfone aí e falar. Então o autor ele põe isso para nós, para que a gente venha a refletir de que lado a gente tá e nos posicionar de forma correta, ok? Então a palavra de Deus ela pede para que a gente tenha assim a convicção e a certeza de que esses espíritos malignos eles estão atuando. E essa mulher que nós estamos falando hoje, Maria Madalena, era uma mulher que tinha problemas com espíritos malignos. E diz que quando Jesus a libertou, ela foi liberta de 7 demônios. Então dá um número ainda do número de demônios que ela tinha. E o número 7 fala de um número do completo, né? 7 foram 7 dias da criação e várias coisas, 7 dias da semana. Então é como se Maria Madalena ela tivesse a vida dela completamente imersa
de demônios, né? É como se ela fosse completamente tomada por demônios. Então a vida dela estava tomada por esses demônios. Talvez por isso que esse número aparece, por isso que essa expressão, né, da quantidade de demônios que ela tinha aparece aqui para nós. Para que a gente entenda que essa mulher, ela tinha uma vida tomada por esses espíritos malignos, e por isso que a libertação dela foi tão importante. E por isso que a palavra de Deus vai pôr ênfase em alguns momentos na vida dessa mulher, porque ela realmente, a partir do momento em que ela foi liberta, ela tomou uma atitude. A primeira atitude que eu gosto de ver em Maria Madalena é justamente uma atitude de alguém que, a partir do momento que é liberta, principalmente do jeito que ela foi, da quantidade de demônios que ela foi, da vida que ela tinha, que a gente não sabe qual é, mas eu imagino que para ela ter todos esses demônios, haviam muitas brechas, né, que o pessoal chama, haviam muitos pecados, havia muita legalidade espiritual sobre a vida dessa mulher. E com isso, ela tinha toda essa abertura, né, para que o diabo e os seus anjos atuassem na vida dela. Mas a partir do momento que ela é liberta, que ela é alcançada pela graça, que ela conhece, tem um encontro com Jesus, ela tem uma atitude que traz para nós uma característica marcante do que é uma mulher que tem devoção a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra devoção, mas eu quero falar algo que me chama a atenção nela a partir do momento que ela ela tem esse encontro com Jesus, é permanecer perto. Então anota, quem estiver anotando aí, diz assim: a mulher sábia, a mulher que tem um encontro verdadeiro com Jesus, como Maria Madalena teve, ela tem uma atitude, ela sempre vai desejar estar perto do seu Senhor e Salvador. Então, essa vai ser talvez a principal característica marcante dessa mulher chamada Maria de Magdala, Maria Madalena, né? Essa mulher que teve um encontro com Jesus, que foi totalmente liberta de uma possessão terrível. Eu nem imagino que era a vida dessa mulher, de atormentação, do quanto ela era atormentada na sua vida, mas a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus, com aquele homem que estava ali, o próprio Deus encarnado, ela então conseguiu ser liberta, ele a libertou disso, e a partir desse momento ela diz assim: eu não posso me afastar do meu Senhor e do meu Salvador. Por que eu não posso me afastar dele? Porque a vida que eu tenho hoje está nele. Então, se ela talvez se desviasse, se ela